A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 21 de setembro de 2025. Como os irmãos sabem, eu pretendo fazer esse vídeo para a gente dar uma dinamizada nas nossas aulas, para que a gente não perca nos dias que não tem aula, que a gente não perca. E hoje vai até tendo aula, eu preferi fazer esse vídeo porque para a gente fechar o assunto, o tema sobre anjos. E aí, quando tiver a aula, se tiver tempo, né, de assistirmos ou não, pelo menos até também, né, para ajudar o meu raciocínio, vai estar bem fresquinha, a nossa aula vai ser bem dinamizada. Então, só dando uma breve retrospectiva, nós falamos sobre os anjos, né? E os anjos, nós trabalhamos sobre a sua natureza, a sua classificação. Eu estou olhando aqui a minha cola, tá, meus irmãos? Vocês sabem que eu não tenho a intenção de dizer que eu sou o as do assunto. Realmente não sou, eu sou uma curiosa. Então eu me utilizo de vários meios para poder fazer as nossas aulas, né? Então aqui eu estou com uma apostila, eu faço a pesquisa nos meus aplicativos. Aqui tem um aplicativo, uma biblioteca que é muito boa. Eu faço também, eu utilizo também algumas revistas de escola dominical, que são um compêndio muito bom para a gente estudar. Então nós falamos sobre os anjos, falamos sobre sua natureza, falamos sobre a sua classificação, nós falamos sobre suas funções, né? Falamos sobre, dentro das suas funções, quais são, a quem eles recebem ordem, né? A quem quem é que dá ordens para eles, né? Quem eles acatam as ordens. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não posso dar ordem a anjo, tá? Eles só recebem ordem de Deus, né? Que eles são espíritos ministradores. Ministrador de quê? Ministro de alguém, né? Então é ministro de Deus. Então nós falamos sobre os anjos. E semana passada eu enviei vídeo para os irmãos e estava falando sobre Satanás, que também era um anjo, né? Virou Satanás, né? E aí o que acontece? Naquela ocasião, quando eu fiz esse vídeo, eu fiz um breve resumo sobre Satanás, que está aqui no meu caderno. E hoje eu vou fazer esse resumo um pouquinho mais com conteúdo, e pretendo falar rapidamente, porque depois que eu falar de Satanás, aí os anjos caídos são muito mais rápidos de falar. Então, o que a gente aprendeu sobre Satanás? Tá. Primeiro lugar é que Satanás existe, né? E segundo, que ele é a própria personificação da maldade. Quando a gente fala personificação, quer dizer, pensa em qualquer coisa ruim, muito ruim, de mal, de coisas que as pessoas fazem, né? Ou que acontece, às vezes, inerente que alguém fez, mas acontece tipo uma situação que você pensa assim: oh, meu Deus, como pode ter acontecido isso se ninguém fez nada para facilitar-se essa situação e tal? Então, tudo isso, personificação da maldade, Satanás está dentro, está no meio, está atuando em tudo que você olha e fala assim: tem alguém que mexeu aí. Então, é Satanás. E a conclusão que a gente chega é que as pessoas que falam: ah, Satanás não existe, o demônio não existe, o diabo não existe, depois a gente vai ver também vários nomes que ele recebe, não existe e tal. Então, essas pessoas, elas estão precisando entender um pouquinho mais sobre o que elas falam, porque se no mundo existe tantas pessoas fazendo coisas ruins, acontecem tantas coisas ruins que são atos, são ações, então alguém está substituindo Satanás, porque não tem como essas coisas acontecerem sem um ser pensante fazendo isso, né? Mas a gente sabe que Satanás existe, tá?
e que ele é um ser que foi criado como anjo e que na palavra de Deus utiliza para falar sobre ele, utiliza uma alegoria, vamos dizer assim, não sei bem se o nome é esse, mas uma alegoria como se estivesse falando de uma pessoa, tá? Mas esta pessoa, ela jamais se encaixaria num ser humano, porque dentro das classificações, o que é citado, que essa pessoa fez, jamais poderia ser falado de um ser humano. Então, a gente pode ver no livro de Isaías, eu vou citar o endereço aí, se vocês tiverem interesse em entender melhor, tá? Você pode ler no livro de Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 ao 15. E também você pode ler no livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 19. Uma coisa muito interessante de a gente falar, que é uma observação, é que Satanás não tem chifre. Tá? Satanás não é tudo vermelho. Satanás não tem aquele corpo todo escamado. Satanás não é nada disso. Ele é um ser espiritual. Então, não tem corpo. Nem corpo tem, né? O ser espiritual não tem corpo. E esse negócio de pintar Satanás, de pintar vermelho, de colocar chifre de Satanás, fazer aquela cara feia lá, isso veio da época medieval, que os pintores resolveram colocar, né, para que as pessoas entendessem que Satanás era ruim, então pintavam assim, né, personificavam o Satanás daquela forma, né, todo feio e tal, mas no contrário, ele foi criado lindo, lindo, lindo. Provavelmente ele agora provavelmente não, quase certo, né, que ele agora é feio, é bem feio, porque virou demônio, mas nós jamais podemos dizer, ele tem chifre, né? Muito pelo contrário, né. Provavelmente ele deve ser bem feio, mas a gente não pode dizer que tem chifre não, tá bom, meus irmãos? Então, Satanás, o nome dele original é Lúcifer, tá? E Lúcifer quer dizer o que leva à luz. Está em 1 de Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, tá? Vocês podem procurar outras citações que falam sobre Lúcifer, o nome dele original. E ele caiu, qual foi a queda? O motivo da queda, né? Não que ele caiu, né? Ele foi jogado de lá do céu, porque ele queria ser maior do que Deus. Esse foi o motivo do motivo pelo qual ele caiu. E aí os irmãos vão lembrar, aqueles irmãos que viram o vídeo na semana passada, vocês vão lembrar que quando a gente lê o início, primeira frase da Bíblia, que está lá em Gênesis, a gente lê: no princípio a terra era sem forma e vazia, né? Então a gente lê isso. Então daí a gente consegue entender que se Deus é um Deus perfeito, quando ele cria perfeito, ele cria tudo perfeito, tudo bonito, funcionando, tudo no capricho. Então, se lá na palavra está escrito a terra era sem forma e vazia, então a gente já consegue entender que antes desta terra sem forma e vazia, já teria acontecido uma outra situação para deixar a terra sem forma e vazia, né? E esta situação, a maioria dos teólogos entendem que foi exatamente depois da rebelião de Lúcifer no céu, quando Deus jogou ele para a terra, junto com quem resolveu segui-lo na rebelião. Para não ficar só na minha fala, na minha palavra, eu vou ler somente essa passagem
onde Deus joga ele aqui para a terra. Tá bom, meus irmãos? Só para a gente ter uma referência. Então tá aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, começando no 12. Vamos ler aqui. Pela multidão. Tá aqui, irmãos, no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, e diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, aqui, Apocalipse. Pesquisa. Estrela, chave. Caiu na terra, caiu. Ele era, caiu. Página 24. Segunda Coríntios 11:3. Querubim caído. Século.
Satanás, eu acho que eu meio que me perdi aqui, eu estava falando, mas eu dei um pause no vídeo. Vou falar de novo para o caso de eu não ter falado. Então, Satanás, ele é um ser pessoal. Então, ele tem inteligência, ele tem raiva, ele tem desejo, ele tem vontade própria, tá? Ele não foi enganado, ele mesmo decidiu ser um sedicioso, e ele arma laços, tá? E está onde fala que ele arma laços, está em segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 26, e também em 1 Pedro, tá? Capítulo 5, versículo 8. Eu vou falar aqui as referências que ele é um ser inteligente. É 2 Coríntios 11, 3. Ele sente raiva, ele é ódio, né? Aliás, ele é ódio puro, ódio puro. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 17. Ele tem desejos, capítulo 22 de Lucas, no versículo 31. Ele tem vontade própria. A vontade própria eu não coloquei aqui, meus irmãos. Tá, mas já fiz a minha pesquisa aqui. Vontade própria está em Isaías 14, versículo 13, tá? E o Satanás arma laços, vamos ler aqui no 1 Pedro 5, versículo 8. Aqui em 1 Pedro 5, 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, tá? Então, ele está buscando quem possa tragar. De repente, ele bota uma casca de banana, né? Quem cair, ele traga, né? Então, vamos lá. E a identidade de Satanás? Ele, de acordo com a sua sagacidade, ele é chamado de serpente, porque serpente é sagaz, né? Está em Apocalipse, versículo 12, 9. Ele também é chamado de adversário. Adversário está em Zacarias 3, versículo 1. Mas eu vou dar uma procurada aqui, que eu acho que tem mais. Tá aqui, meus irmãos, na revista aqui eu tenho como compêndio aqui, ó. Adversário ou opositor, tá? Está em Zacarias 3:1, Mateus 4:10 e Apocalipse 20, versículo 2. Então, Satanás, a gente pode ver aqui que ele é chamado de serpente, por causa da sua sagacidade. Ele é chamado de adversário ou opositor. Ele é chamado de diabo. Está dizendo aqui que ele aparece por volta de 35 vezes esse nome. Diabo e acusador. Está em Mateus 4:1, Efésios 4:27. Ele também é chamado de maligno, revelando o seu caráter mau, né? Está em 1 de João 5, 18, 19. Ele é chamado de dragão vermelho, revelando a sua ferocidade. Está em Apocalipse, capítulo 12, 3, 7, 9 e 10. E também é chamado de tentador. Também não, tem mais outros nomes aqui. Chamado de tentador, que é o quê? Ele vive tentando, tenta a pessoa a mentir, tenta a pessoa a roubar, tenta a pessoa a cometer imoralidade e por aí vai. Está em Atos 5, 3 e também 1 Coríntios 7, 5. Chamado também de enganador, 12 de Apocalipse, versículo 9. Também está em capítulo 20, 2 e 3. Chamado também de chefe dos demônios ou Beuzebu,
Esses são os nomezinhos dele, né, gente? Beelzebul, chefe dos demônios. Lucas, capítulo 11, versículo 15. E também, por último, de Belial, que é uma pessoa má, tá? O caráter de uma pessoa má chamada de Belial. Sem valor, que está em Juízes, capítulo 19, 22. E 1 de Samuel 30, 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 22. E em 2 Coríntios, capítulo 6, 15. Então, isso tudo, esses nomes todos revelam a natureza, o caráter de maldade, de inimizade, de uma natureza perversa, uma natureza destruidora. E Satanás, irmãos, não tem nada de bom, a gente sabe disso, né? Mas é bom falar, porque a gente lida com muitas pessoas e agora parece que a adoração a Satanás virou até, né, estilo de vida, né? Então agora vamos falar rapidinho sobre os anjos caídos. Estou falando rapidamente, vou tentar falar em 4 minutos. Anjos, que a gente está com 21 minutos aqui. Quem são demônios? Os demônios são anjos que caíram do céu, ou foram jogados, né? Anjos que foram jogados do céu na rebelião que Satanás armou lá para Deus, né? Como que se ele pudesse ganhar alguma coisa de Deus. Ele foi jogado, Satanás foi jogado do céu junto com as estrelas, 1/3 das estrelas, que são 1/3 de anjos, né? Se tivesse, sei lá, trilhões, 20 trilhões de anjos, então divide por 3, uma parte desses 20 trilhões aí foi que caiu aqui na Terra. Então esses anjos que caíram, eles são denominados demônios. A maioria dos teólogos, eles consideram sim que os demônios são os anjos caídos, tá? E aí o que acontece? O que eles fazem? Assim como os anjos do bem, vamos chamar assim, os anjos do bem, aqueles que obedecem a Deus, eles estão a serviço de Deus. Os anjos que caíram, eles são os demônios, anjos do mal, que estão a serviço do chefe deles, quem é o capeta lá, que é chifrudo, com aspas, não é chifrudo, tá? Então, eles estão a serviço de Satanás. Para quê? Está aqui dizendo, olha, eles se tornaram espíritos malignos, buscando corromper a humanidade, corromper, né? Estragar, fazer com que a pessoa se afaste de Deus, e aí se afastando de Deus vai cometer tudo quanto é tipo de atrocidade. Corromper a humanidade para que ela se afaste de Deus. E aqui está dizendo também, como eu falei, eles agem como uma legião sob o comando de Satanás, que é o seu líder principal. E não concordo aqui que eu falei ainda agora, ele não é, que está dizendo que é adversário de Deus. Não pode ser adversário de Deus, né? Como eu já falei, não tem como. Mas ele é nosso adversário, né? Então, quais são as ações e seus propósitos, né? As ações deles são, eles se opõem a Deus, né? Está claro aqui. São forças opostas a tudo que Deus criou e principalmente ao ser humano. Eles agem para atrapalhar a obra de Deus. O que eles fazem? Eles tentam o ser humano, levando ele ao engano, tá? Se disfarçando, né, se disfarçando para levar estas pessoas a negar Deus e a eficácia da sua vida com Deus, tá? Que mais? A influência, a posse e a influência. Alguns demônios, eles sim, de fato, eles se apossam das pessoas, né? Como se eles entrassem na mente dessas pessoas, a gente sabe, né? Pessoas que naturalmente você olha para elas
e ela não tem nada assim, e tá transformado o rosto, mãos em garra e tal, nada disso. Mas de fato a mente dela é demoníaca, porque ali está agindo os anjos caídos de Satanás. Os demônios estão agindo na mente dela. Para quê? Para trazer ela a degradação total, uma vida desumana e, consequentemente, levá-la para o inferno. Nomes que eles recebem nomes como imundo, são imundos, espíritos do mal e espíritos mentirosos. Eu não vou ver, por exemplo, falei aqui ainda agora, que você olha para a pessoa e ela não está lá como que se desfeita, como se está um demônio no corpo. Mas é uma pessoa que mente que nem sente. Isso aí só pode ter uma possessão demoníaca nela, né? Tem uma outra coisa aqui também que fala sobre legião. Tem situações que os demônios, eles sabem que um sozinho não vai conseguir fazer o trabalho que a eles é designado. Então eles atuam em conjunto, que são chamadas legiões. E aqui não está, na minha pesquisa, não está, mas é importante a gente lembrar